Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Com alegria estou aqui mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. Mas antes, como de costume, quero agradecer você que é inscrito no canal aí, que deixa seus comentários, seu like, né, que compartilha. Que Deus continue abençoando a tua vida. Deixa seu like, deixa seu comentário, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante e assim vai ser alcançado por mais pessoas. Porque esse é o desejo do meu coração, é que a palavra que Deus falar através de mim aqui toque no nosso coração, edifique a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Você também que está chegando agora no canal pela primeira vez, se você gostar do conteúdo que a gente compartilha, que é a palavra de Deus, que você possa ir se inscrever no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Amém? Mais uma vez aqui estou pela graça e misericórdia do Senhor. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem te sustentado. Salmo 3, versículo 5 diz: me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor nos sustentou mais uma vez. E nós glorificamos, que possamos glorificar esse Deus maravilhoso mais uma vez. Em nome de Jesus. A palavra está lá na primeira carta de João, capítulo 2. Vamos estar lendo. Abra a tua Bíblia, teu exemplar bíblico, para que você possa acompanhar e entender melhor. Primeira carta de João, 1 João, capítulo 2, versículo 1 a seguir. E aqui coloquei o tema, uma pergunta. Quando conhecemos Jesus? Uma pergunta que nós podemos se fazer de uma forma individual, mas durante esse estudo, que nós possamos meditar nesta pergunta, amém? Este é o tema, quando conhecemos Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 1 vai estar dizendo: meus filhinhos, escrevo isso a vocês, para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto, e Ele nos defende diante do Pai. Verso 2, e é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Verso 3, se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos a certeza de que o conhecemos. Verso 4, se alguém diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. 5, porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. E é assim que podemos ter a certeza de que estamos vivendo unidos com Cristo. Verso 6, quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Cristo viveu. Amém? Somente até aqui. Por enquanto vamos fazer uma breve oração. Amado Deus, soberano Pai, aqui está meu Pai, a minha vida, e aqui está esta palavra. Ó Deus, aqui está também esta pessoa, Senhor, neste momento, parando agora para ouvir a Tua palavra. Ó Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, me ajudar a semear aquilo que o Senhor, meu Pai, propôs no coração. Ó Deus, que não sejam palavras minhas, mas o Senhor usando minha voz. Ó Deus, nos alcança com Tua misericórdia e graça, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, edifica a nossa vida. Que esta semente, meu Pai, possam gerar novas sementes e frutos, ó Deus, nos encoraja para falarmos para as pessoas aquilo que aprendemos aqui, Senhor, através de Tua palavra, em nome de Jesus. Assim nós oramos, te agradecemos. Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então aqui, como dei o tema, quando conhecemos a Jesus, notamos que começa aqui escrevendo João: meus filhinhos, escrevo isso, porque vocês, para que não pequem. O Senhor Jesus já fala na palavra aqui, dando um conselho. Filhinhos, escrevo a vocês, para que não pequem. Porém, se alguém pecar, Jesus Cristo faz o que é correto e os defende diante do Pai. Em outras linguagens mais antigas fala: Jesus Cristo é o nosso advogado, e Ele intercede por nós e nos advoga com o Pai. Então a palavra, Jesus está dizendo: olha, filhinhos, não pequem. Não está dizendo para nós viver uma vida consumada na carne, não. Então ele fala: não pequem, mas porém, se pecar, eu sou o advogado de vocês. Então, no versículo 2 diz que é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos pecados, mas também o pecado do mundo inteiro. Querido, então Jesus disse que Ele nos perdoa, mas não de qualquer forma, não de qualquer jeito.
Característica de alguém que cometeu um erro e se arrepende. Qual que é a primeira característica? É tentar reparar o seu erro. Quando nós magoamos alguém, um amigo, um familiar, quando nós se arrependemos lá, quando estamos sozinhos, talvez você, na hora da raiva, brigou, falou algo que não devia, talvez você teve um ato no trabalho, em qualquer lugar que não devia, se arrependeu, e você tem o desejo no coração de ir lá e pedir perdão. Glória a Deus, é da vontade de Deus. Então a primeira característica de alguém que se arrepende, veja bem, é tentar reparar o seu erro. Então Jesus disse, não pequem, mas porém se pecar, eu perdoo os pecados de vocês. Se realmente nós se arrependermos, chegar até o Filho, confessar o pecado, mas não de qualquer forma, mas como no salmista Davi, lá no Salmo 51, escreveu, né? Davi estava em adultério, ele escreve dizendo ao Senhor, Senhor, eu sei que eu tenho um coração contrito, eu sei que o Senhor não vai desprezar. No Salmo 51, ele fala para o Senhor orando, Senhor, não retire de mim a tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então ele estava decidido, mesmo que ele errou, ele estava disposto a se arrepender, a deixar aquele pecado para viver de acordo com a palavra de Deus. Então ele fala para o Senhor ainda no Salmo 51, eu sei, Senhor, que sacrifícios o Senhor não se compraz, mas o que o Senhor se compraz é um coração quebrantado e contrito, não desprezará ao Senhor. Então o salmista ele tinha certeza, ele tinha a convicção que Deus não desprezaria a sua verdadeira confissão. E assim somos nós diante de Jesus. Quando conhecemos Jesus, há uma grande diferença em saber quem é Jesus e em conhecer Jesus. Talvez a pessoa fale assim, eu tenho Jesus no meu coração todos os dias, mas saber que Jesus existiu, saber que Jesus foi profeta, saber que Jesus é o Messias enviado de Deus para que eu e você tenha salvação, saber de tudo isso não é o suficiente. Isso é suficiente quando conhecemos e reconhecemos quem é Jesus nas nossas vidas. Então há uma grande diferença em saber e conhecer. Quando conhecemos alguém, nós adquirimos intimidade com esta pessoa. Então aí você conhece uma pessoa, vamos dar um exemplo na escola, na época de escola, você conhece a pessoa, adquire amizade, de acordo com quando o tempo vai passando, você vai adquirindo ali intimidade com a pessoa, gerando vínculo. Então é assim quando nós conhecemos Jesus, quando buscamos aprender na sua palavra, quando buscamos aprender nos ensinamentos que ele tem para a nossa vida. Só palavras de vida que Jesus tem para a nossa vida. Então há uma grande diferença em eu observar as Escrituras e eu colocar elas em prática na minha vida. Há uma grande diferença em eu saber quem foi Jesus e eu conhecer quem é Ele na minha vida. Então quando nós passamos a conhecer, colocamos o desejo no nosso coração de distanciar do pecado, de ouvir o que Ele falou aqui no versículo 1, não pequem. Não estou dizendo que nós não vamos pecar, porque ainda no mesmo capítulo diz que aquele que fala que não tem pecado, perdão, no capítulo 1, na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 8, aqui está, no livro atrás aí, que diz assim, se dissemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Então a palavra diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. E no versículo 9 diz, mas se confessarmos nossos pecados, Deus ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto e perdoará os nossos pecados e limpará de toda maldade. Então se nós não dizemos que não temos pecado, estamos mentindo. A palavra de Deus diz, nós temos pecado. Mas há uma diferença daquele cristão que está seguindo Jesus e daquele que diz que é cristão, mas não segue. Daquele que sabe o que Jesus fez, sabe o que Jesus foi, mas não conhece nem reconhece o que Ele é. Porque Ele é, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, entregou a si mesmo, sofreu até uma morte de cruz dolorosa, foi humilhado, mas Ele se fez carne, se despiu da sua glória, para que eu e você não só sabesse quem Ele é, para que eu e você não só falasse da boca para fora o que Ele fez, não, mas para que eu e você conhecesse Ele, reconhecesse como único e suficiente, Salvador da nossa alma. Glória a Deus. Então, por isso eu dei esse tema, quando conhecemos Jesus, é uma pergunta que você possa meditar nela, e eu creio que esse tema já tem falado grandes coisas ao teu coração. Glória a Deus, no versículo 3 de 1 João, capítulo 2, se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Olha aqui, fala com clareza, querido.
Se obedecemos aos mandamentos, então temos certeza de que o conhecemos. Então, quando a gente passa a conhecer, vamos aprender dele. E aí dentro de nós o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí dentro de nós, de um homem que era iníquo, de um homem que vivia pecando todos os dias, um homem que talvez roubava, talvez se drogava, talvez adulterava, e dentro dele vai despertar um desejo de obedecer a palavra de Deus. Dentro dele vai despertar um desejo. Primeiro ele soube quem era Jesus. Isso aconteceu com Zaqueu. Ele soube que Jesus ali iria passar e dentro do seu coração desperta um desejo de conhecê-lo. Ele sobe na figueira brava, Jesus passa e diz: desce depressa, Zaqueu, porque hoje chegou salvação na tua casa. E aí, como eu disse, ele tenta reparar o seu erro. Ele diz resumidamente aqui: Senhor, se eu roubei, defraudei alguém, eu o restituirei 4 vezes mais. Aleluia. Então ele tem a atitude de reparar o seu erro. E ali Jesus diz que chegou salvação na casa de Zaqueu, porque o Filho de Deus veio senão para salvar as ovelhas perdidas de Israel. Então eu e você estamos na presença de Deus. Um dia fomos ovelhas perdidas e Ele nos resgatou. Eu creio que também estou falando a vidas que ainda não entregou a sua alma, ainda não entregou o seu ser a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que você possa meditar nesta palavra hoje. O que o mundo nos oferece vai acabar, mas o que Jesus tem para nos oferecer é vida eterna. Jesus tem para nos oferecer uma vida plena de agradecimento, uma vida plena de alegria que nós não encontramos no mundo. O mundo, temos decepções, temos percas, pessoas nos decepcionam, mas Jesus não vai nos decepcionar, porque Ele diz ainda, Deus ainda diz na sua palavra, ainda que a sua mãe e o seu pai te abandonem, eu te acolherei. O Senhor nos acolhe, o Senhor está disposto a enxugar nossas lágrimas. Mas quando nós passamos a conhecer e a reconhecer, então como eu disse, no versículo 3 aqui, se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos a certeza de que o conhecemos. Então o obedecer é uma prova de amor. Obedecer é uma atitude que nós precisamos ter se queremos herdar a salvação. Obedecer é uma atitude se queremos o Senhor Jesus na nossa vida, não só de boca, mas de viver a prática, de viver conhecendo, reconhecendo dentro de nós que esse desejo desperte a cada dia. Versículo 4, se alguém diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Então, como eu disse, não adianta falar que eu amo Jesus, mas se eu não amar Ele com as práticas, se eu não amar Ele com minhas atitudes, se eu não amar Ele com os meus comportamentos, então nós temos que ser um espelho que reflete a imagem de Deus. E Jesus ainda diz no versículo 6, quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo. Aqui está a palavra-chave. Quem diz que está unido com Deus, deve viver de uma forma que agrade a Deus, deve viver como Jesus Cristo, porque Ele era Deus, mas o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e muitos o rejeitaram naquela época, e muitos estão rejeitando hoje, mas eu creio que nós somos pessoas que reconhecem Ele, que conhecem Ele na nossa vida, e entrega todos os dias o seu melhor para Deus, buscando assim a salvação. Glória a Deus. Então, a primeira parte é essa aqui. Conhecemos a Jesus. Quando conhecemos Jesus? Quando obedecemos os ensinamentos dele. Não somente sabemos quem é Ele, mas conhecemos, reconhecemos quem Ele é na nossa vida. Então, no versículo 7 aí a seguir, vou resumir para não ficar tão grande. Jesus vai falar de um novo mandamento para aqueles que Ele ensinava, e aqui está a palavra de Deus inspirada por Deus para falar comigo e com você no versículo 7. Meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo. É o mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Então aqui Jesus, Ele vai falar mais para frente aqui no versículo 8 ali até o versículo de número 17. Jesus vai falar de contrastes, de coisas adversas, de uma pessoa que tem Ele como Salvador, de uma pessoa que reconhece Ele como Salvador da sua alma e de quem não reconhece. Ele vai falar aqui, ao mesmo tempo, que fazendo contraste. No versículo 8 ele diz, no versículo 9, perdão,
primeiro contraste é esse. Ele compara a luz com as trevas. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão. Então a pessoa que ama Jesus, que tem Ele na sua vida, ela não tem raiva das pessoas. Existe sim a possibilidade de a gente discutir na hora ali, se irritar, mas não pode isso guardar para o nosso coração rancor, raiva, ódio, porque isso é contra a palavra de Deus. Então quem vive na luz não odeia ninguém. Quem vive na luz, mesmo que erre, como o Senhor disse, se vocês pecar, eu vos perdoo. Então quando nós se arrependemos, então quem vive na luz não é assim, isso é o primeiro contraste. Quem vive de acordo com a palavra de Deus, ele vive na luz e não nas trevas. O segundo contraste está em versículo de número 10. Quem ama o seu irmão vive na luz e não há quem ama o seu irmão. Glória a Deus. Quem ama o seu irmão vive na luz e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Então aqui é a segunda comparação que ele faz da luz com as trevas. Quem ama o seu irmão quem ama o seu irmão vive na luz, é o contrário da pessoa que vive na escuridão. Então aqui mais um contraste ele faz no versículo de número 11. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Então quando nós conhecemos Jesus e passamos a conhecer mais, e aí nós passamos a reconhecer, Ele vai dar essa visão para nós. Ele vai acrescentar essa visão, uma visão que talvez nós não tínhamos. Quando víamos uma pessoa necessitada, talvez não tínhamos um olhar de misericórdia, talvez não tínhamos um olhar de piedade, mas o Senhor Jesus, Ele nos dá essa visão, quando nós reconhecemos Ele, quando nós buscamos aprender mais dEle. Glória a Deus. No versículo 12 ele diz: filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Então, por causa de Cristo, nós podemos ser chamados de cristãos. Por causa de Cristo, os nossos pecados são perdoados. Por causa de Cristo, nós podemos ter a salvação. Glória a Deus. Quero ir lá para o versículo 15, versículo 15, 16 e 17, para a gente estar quase fechando esse estudo. E aqui Jesus vai falar acerca da palavra-chave do novo mandamento da pessoa que não só sabe quem é Ele, mas a pessoa que conhece Ele. Ele diz no versículo 15 de 2 João, capítulo 2, não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Então, quando ele está falando de amor, ele está falando do que colocamos no coração. Porque amor é algo que tem dentro do nosso coração. Não amem o mundo, nem as coisas que nele há. Mas antes se esvazie disso, coloque o coração na palavra de Deus. Jesus está dizendo, não amem o mundo de tal forma que vocês se esqueçam do ensinamento, de tal forma que vocês se esqueçam de orar, de tal forma que vocês se esqueçam de ler as Escrituras, de tal forma que vocês deixem de buscar a intimidade com Deus. Então, quando nós deixamos de fazer tudo isso para só fazer as coisas que agradam a nossa carne, aí estamos amando o mundo. E aí tem uma pergunta para mim e para você. Será que temos amado mais a Jesus ou mais ao mundo? Quanto nós temos dedicado a Jesus? Quanto nós temos dedicado ao mundo, aos nossos prazeres carnais? Temos sim que ter momentos de diversão, momentos de conforto, momentos de viagens, com certeza, mas isso não pode ocupar o nosso coração de tal forma que nós amemos isso e esquecemos a Jesus. Amém? Versículo 16. Nada deste mundo vem do Pai. Os maus desejos, a natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Então, no mundo há desejo, no mundo há concupiscências. A nossa carne ela é pecaminosa, querido. Ela tem o desejo de errar desde a essência. Adão cometeu um pecado, mas Eva comeu o fruto que Deus falou para eles não deveriam comer. Então, temos dentro de nós esse erro. Lá como diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8, que dissemos que não temos pecado, somos mentirosos. Então não adianta ser hipócrita e querer ser santarrão, nós pecamos, nós falhamos. Mas Jesus, o advogado, está aí para interceder por nós. E aí o mais lindo dessa palavra, no versículo 17, fala, terminando essa parte, e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em outras linguagens vai dizer, o mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí a pergunta,
Será que eu e você temos sido as pessoas que fazem a vontade de Deus para ser herdeiros dessa promessa e cordeiros com Cristo, para permanecer para sempre, para quando esta vida acabar, a nossa alma seja salva e herde o reino de Deus? Será que nós temos sido essas pessoas? Então tudo que está no mundo, querido, vai passar, vai acabar, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que guarda a palavra de Deus dentro do seu coração e a pratica, aquele que ama de verdade, que cumpre o amor que Jesus nos ensinou, amar o próximo como a nós mesmos, Deus sobre todas as coisas, aquele que tem feito isso vai herdar esta promessa. Então termino aqui esta palavra, este estudo, que você possa meditar no tema: quando conhecemos Jesus? Aí está essa pergunta, e creio que grandes coisas o Senhor falou no nosso coração neste dia, amém? Que Deus possa te abençoar até aqui que o Senhor tem me conduzido. Vamos fazer uma breve oração para a gente estar encerrando. Coloque a mão sobre o teu coração. Soberano Deus, poderoso Pai, aqui estou, meu Pai, semeei esta palavra, Senhor, por intermédio do teu Espírito Santo. Deus, venha, meu Pai, e eu já creio que o Senhor falou a vidas, eu já creio que o Senhor restaurou, que o Senhor libertou, que aquele que tem o desejo, meu Pai, talvez de parar, aquele que está enfraquecendo espiritualmente ao Senhor, o Senhor veio ser força neste momento, a tua palavra veio edificar neste momento, Senhor, ó Deus, que esse desejo, essa alegria não fique só agora, mas permaneça dentro de nós, de tal forma que nos edifique, de tal forma que nós lembremos dessa palavra, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos fortifica, mas se nós verdadeiramente se arrependermos ao Senhor, nos ajuda, meu Pai, a ser teus seguidores, ser cristãos verdadeiros na terra, para que esta palavra se cumpra, meu Pai, porque tudo aqui vai passar, a consciência do mundo vai passar, os desejos vai passar, ó Deus, e que nós possamos ser as pessoas que faz a tua vontade, para que nós possamos permanecer para sempre, Senhor. Assim nós oramos, Pai, te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Esta foi a palavra. Que Deus te abençoe, que a tua felicidade brilhe como o sol do meio-dia, que você possa falar dessa palavra para outras pessoas e edificar vidas. Em nome do Senhor, com certeza vai ser bênção, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.